Capítulo 9. Então ele bradou com todo vigor próximo aos meus ouvidos: guardiões da cidade, tomai posição, cada um com sua arma de extermínio em mão. Imediatamente 6 homens vieram pela porta superior do templo, que está voltada para o norte, e cada um desses executores empunhava sua arma de destruição, prontos para a matança, e entre eles estava um homem vestido de linho que portava um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se postaram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel ergueu-se de cima do querubim, onde havia repousado, e se moveu para a entrada do templo. E Yahvé chamou o homem vestido de linho e que trazia o tinteiro de escrivão na cintura. E o Senhor ordenou-lhe: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa das pessoas que se aborrecem e não compactuam de todas as abominações que se cometem no meio do povo. Enquanto eu ouvia isso, ele disse aos outros executores: passai, pois, pela cidade, seguindo os passos do escrivão, e exterminai, sem piedade nem compaixão, todos os demais. Matai sem dó, idosos, rapazes e moças, crianças e mulheres, até aniquilar a todos. Todavia não tocai em ninguém que tenha recebido o sinal da salvação. Começai, pois, a destruição pela minha própria casa, o templo. Então eles iniciaram a matança pelas autoridades que estavam na frente do santuário. E ele ainda lhes ordenou: contaminai e profanai o templo. Lotai de mortos os grandes pátios e abandonai o lugar. Agora podeis ir. Eles partiram e imediatamente deram início à matança em toda a cidade. Enquanto aquela carnificina prosseguia, fiquei sozinho. Então prostrei-me com o rosto rente ao pó da terra e clamei em alta voz: ó Yahvé, soberano Deus, vais mesmo destruir toda esta gente de Israel, lançando a tua indignação sobre Jerusalém? E o Senhor me respondeu: a malignidade da nação de Israel e de Judá é incomensurável. A terra está mergulhada em sangue e a cidade atolada na injustiça, pois eles vivem alegando: ora, Yahvé já abandonou toda a nação, o Senhor não olha mais para o seu povo. Sendo assim, eu também não terei misericórdia nem compaixão desta gente. Farei recair suas más atitudes e obras sobre suas próprias cabeças. E o homem que estava vestido de linho, em cuja cintura estava o estojo de escrevente, retornou com o relatório e apresentou-o, dizendo: fiz tudo conforme me ordenaste. Capítulo 10. Em seguida, olhei e observei algo semelhante a um trono feito todo em safira sobre a abóbada, a curvatura do firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins. Então Yahvé ordenou ao homem vestido de linho: vai por entre as rodas giratórias, por baixo dos querubins, enche as tuas mãos de brasas acesas que estão no meio dos querubins e espalha-as sobre toda a cidade. E enquanto eu contemplava o que estava acontecendo, ele se foi. Ora, os querubins haviam se posicionado de pé no lado direito ao sul do templo, quando o homem entrou, e uma nuvem cobriu todo o pátio interior. Então a glória de Yahvé se levantou de sobre o querubim e passou para a entrada do templo, e todo o santuário se encheu da resplandecência da glória do Senhor. E o som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele falava. Quando o Eterno ordenou ao homem vestido de linho: apanha fogo do meio das rodas dentre os querubins, ele entrou e colocou-se junto a uma roda. Então um dos querubins estendeu a mão na direção do fogo que flamejava no meio deles,
apanhou brasas vivas e colocou-as nas mãos do que estava vestido de linho, que as pegou e saiu. E surgiu debaixo das asas dos querubins algo semelhante a mãos humanas. Então fixei o olhar e percebi 4 rodas junto aos querubins, uma roda ao lado de cada querubim, e as rodas reluziam como o berilo, esmeralda pura. E as 4 rodas tinham a mesma aparência, como se uma roda estivesse perfeitamente entrosada na outra. Quando elas se moviam, tinham a capacidade de ir em qualquer das 4 direções possíveis, sem a necessidade de se virarem para o lado, mas andavam sempre em frente para onde a cabeça dos querubins apontava e as dirigia. E os corpos, as costas, as mãos, as asas e as rodas que os 4 querubins possuíam estavam repletos de olhos por toda a parte. E ouvi que as rodas eram chamadas de galgal, turbilhão ou giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 faces. Um rosto se assemelhava ao de um boi, isto é, querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então, os querubins partiram em direção às alturas. Eles são os mesmos seres viventes que observei junto ao rio Quebar. E quando os querubins andavam, as rodas giratórias ao lado deles também se movimentavam. E quando os querubins erguiam suas asas para se elevar da terra, as rodas não deixavam de segui-los de perto. Quando eles paravam, elas também paravam, e quando eles se elevavam, elas se elevavam junto, pois o ânimo das rodas era controlado pelos querubins. Então aconteceu que a glória de Yahvé afastou-se para longe da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu contemplava tudo isso, os querubins estenderam as asas e se elevaram do chão diante dos meus olhos, sempre acompanhados pelas rodas giratórias, e pararam à entrada oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Ora, estes seres viventes são os mesmos que eu tinha observado debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e compreendi que eram querubins. Cada um tinha 4 caras e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia ser mãos de homens. Suas faces tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto próximo ao rio Quebar, e todos se movimentavam sempre para frente, sem nunca virarem para quaisquer dos lados. Capítulo 11. Então o Espírito me elevou e transportou até a porta oriental do templo do Senhor, que está voltada para leste, o oriente. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, chefes do povo. Em seguida, Yahvé me revelou: filho do homem, estes são homens que estão tramando o mal e instruindo toda a cidade a praticar o que é maligno. Isto é o que eles têm ensinado ao povo. Ora, não é chegado o tempo de se construir casas, afinal esta cidade é uma panela e nós somos a carne dentro dela. Portanto, pregue contra eles, profetiza, filho do homem. Então o Espírito de Yahvé veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, ó casa de Israel, então é assim que tendes dito? Entretanto, eu conheço bem tudo o que estás pensando. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e com eles enchestes as suas ruas. Portanto, assim diz Yahvé, o soberano Deus: os corpos que jogastes nas ruas são igualmente de carne, e de fato esta cidade é uma caldeira. Contudo, eu os expulsarei do meio dela. Temeste a espada, mas eu trarei vossos inimigos armados sobre vós. Assim afirma Yahvé, o soberano Senhor. Eu mesmo vos banirei da cidade, vos entregarei nas mãos de estrangeiros pagãos e os castigarei severamente. Eis que caireis, um ao fio da espada do inimigo, e eu vos julgarei nas fronteiras de Israel. Então todos saberão que eu sou Yahvé, o Senhor Deus. Esta cidade não será uma panela para vós, tampouco sereis simples pedaços de carne dentro dela. Eu vos julgarei nas fronteiras de Israel. E ficareis convictos de que eu sou Yahvé, o Senhor,
pois não tendes seguido e praticado os meus decretos, tampouco obedecestes às minhas leis, mas vos conformastes aos padrões das nações pagãs que habitam ao vosso redor. E assim, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então me joguei ao chão, com o rosto rente ao pó da terra, e clamei com grande voz: Ah, Yahvé, ó eterno soberano, destruirás afinal todo o remanescente de Israel? Então a palavra de Yahvé veio a mim nos seguintes termos: Filho do homem, teus irmãos, sim, teus próprios patrícios, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são os mesmos sobre os quais os habitantes de Jerusalém têm dito: Eis que estais longe de Yahvé. É a nós que esta terra de fato foi concedida para ser nossa propriedade exclusiva. Portanto, replica a eles: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus: Embora os tenha mandado para longe entre as nações e os tenha espalhado pelas terras, eu mesmo lhes servirei de santuário por algum tempo nas terras para onde foram expatriados. Sendo assim, afirma: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus: Eu vos ajuntarei dentre todas as nações para onde os desterrei, e vos trarei de volta destas terras para a terra de onde foram espalhados, e então lhes devolverei a terra de Israel. Eles retornarão à terra que lhes dei, e tirarão dela todas as suas imagens abomináveis e todos os seus ídolos detestáveis e inúteis. E lhes concederei um só coração e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então procederão de acordo com os meus decretos e princípios e serão zelosos em obedecer às minhas leis. E assim serão de fato meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens de idolatria e aos seus ídolos abomináveis, farei cair sobre as suas cabeças tudo quanto eles próprios têm feito. Palavra de Yahvé, o soberano Senhor. Em seguida, os querubins, acompanhados pelas rodas giratórias ao lado, estenderam as asas e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória de Yahvé se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste, ao oriente da cidade. E então, subitamente, o Espírito de Deus elevou-me numa visão e transportou-me aos que estavam cativos em Casdim, Caldeia, Babilônia, e assim desvaneceu-se a visão que eu havia recebido. E contei aos exilados tudo quanto o Eterno havia me mostrado. Capítulo 12. Eis que a palavra de Yahvé, o Senhor, veio mais uma vez a mim nestes termos: Filho do homem, tu vives no meio de uma casa rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não enxergam. Têm ouvidos para ouvir, mas negam a escutar, porquanto são uma nação rebelde. Sendo assim, querido filho do homem, arruma tua bagagem para o exílio e em pleno dia, à vista de todas as pessoas, partirás de onde estás para outro lugar. É possível que compreendam esta representação dramática, ainda que este seja um povo amotinado, embrutecido e teimoso. Durante o dia, diante do olhar de todos, leva para fora os teus pertences, como se fosses partir para o cativeiro. À tarde sairás como aqueles que partem para o desterro. Certifica-te que todo o povo te observe fazendo isso. Enquanto estiverem admirando toda a tua movimentação, faz para ti um buraco no muro e passa a tua bagagem através dele. Então carregarás sobre os ombros os teus pertences à vista de todo o povo. Eis que caminharás com teu fardo ao pôr do sol, e cobrirás o rosto para que não vejas nem o chão da terra que estás deixando, porquanto eu mesmo te fiz um sinal para toda a casa de Israel. Então eu fiz tudo o que me foi ordenado. Durante o dia levei para fora o meu fardo, como se estivesse pronto para refugiar-me em terras estrangeiras. Então, ao entardecer, cavei com as próprias mãos uma abertura na parede e saí às escuras, carregando os meus pertences sobre os ombros diante da admiração de todos. Logo ao raiar do dia, recebi esta palavra do Senhor: Ó filho do homem, a nação de Israel, aquela casa rebelde, não quis saber de ti. Que significa isto que estás fazendo? Pois então diz-lhe: Assim diz Yahvé, o soberano Senhor:
Este oráculo e advertência se referem ao príncipe que hoje governa em Jerusalém, e para todo o povo que vive naquela cidade. Dize-lhes mais: eis que eu sou o vosso sinal. Assim como eu agi, assim vos será feito e acontecerá. Ireis cativos para o exílio. E o príncipe que agora vos governa colocará sua bagagem nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco que será escavado no muro para que ele possa escapar. Ele cobrirá o rosto para que não enxergue com os próprios olhos o chão da terra que está abandonando. Eis que estenderei também a minha rede sobre este príncipe, e ele será apanhado em meu laço. Então o trarei à Babilônia, terra dos caldeus. Todavia esse príncipe ali morrerá antes mesmo de poder contemplá-la. Então eu espalharei aos ventos todos os que estão ao seu redor, seus oficiais e todo o seu exército, e os perseguirei pessoalmente com a minha espada em punho. Assim saberão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu vos dispersar entre as nações e vos espalhar por muitas terras. Contudo, pouparei uns poucos deles da carnificina, da fome e das doenças epidêmicas, a fim de que confessem diante de todas as nações aonde chegarem as abominações que cometeram e tudo quanto sofreram. Então compreenderão que eu sou Yahvé, o Senhor. Logo depois veio a mim mais esta palavra de Yahvé: ó filho do homem, come teu pão em meio a grande temor, bebe a tua água com apavoramento e tremor. Então vai e prega ao povo deste país: assim diz o Eterno Soberano acerca de todos quantos ainda vivem em Jerusalém e em toda a terra de Israel. Eles comerão seu alimento diário sob angústia e ansiedade, beberão sua água em grande desespero, pois tudo o que existe em sua terra dela será arrancado e destruído por causa da brutalidade e da violência de todas as pessoas que habitam naquelas terras. Eis que as cidades habitadas serão arrasadas e toda a terra ficará absolutamente abandonada. Então sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor. E a palavra do Senhor veio uma vez mais a mim nestes termos: filho do homem, que dito popular é este que tem sido comentado na terra de Israel? Os dias passam e as profecias dão em nada? Ora, afirma-lhes o seguinte: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: farei cessar este provérbio, e não será mais falado em toda a casa de Israel. E dize-lhes: estão próximos os dias e o cumprimento de toda a visão. Pois no meio da nação de Israel não haverá mais nenhuma visão ou profecia falsas, tampouco qualquer adivinhação aduladora entre o seu povo. Entretanto, eu, Yahvé, profetizarei o que eu desejar, e isto se cumprirá sem demora. Porquanto em seus dias, ó nação amotinada e teimosa, cumprirei tudo o que eu mesmo disser. Palavra do Senhor, o soberano. Então a palavra de Yahvé veio a mim de novo nestes termos: ó filho do homem, os da casa de Israel estão murmurando. A visão que este homem prega é para muitos dias no futuro, e ele profetiza sobre tempos que estão muito longe de nós. Ora, pois pode afirmar-lhes: assim diz Yahvé, o soberano Senhor: eis que nenhuma de minhas profecias sofrerá mais demora. Tudo o que eu vos preveni se cumprirá. Palavra do Senhor, o Eterno Soberano.